Vamos agora trazer o debate aqui para o nosso território. Vamos desembarcar no Brasil novamente depois de tantos dias de cobertura intensa e falar da acariação entre o ex-ministro Walter Braga Neto e Mauro Cid. Durou mais de 2 horas essa acariação em que o tenente-coronel Mauro Cid foi questionado sobre aquilo que falou na sua delação premiada e sobre o depoimento que prestou nas semanas anteriores ao Supremo Tribunal Federal. Vamos então com a Janaína Camelo, porque nós não conseguimos acompanhar, obviamente, a acariação, porque ela foi a portas fechadas. Mas, Jana, depois as defesas se manifestaram. E o que temos de informação sobre o que rolou ali, hein? Bem-vinda. Pois é, Evandro. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha só, tanto Mauro Cid como o Braga Neto mantiveram as suas versões nessa acariação, do que disseram ali Mauro Cid em delação premiada e Braga Neto disse em interrogatório. Porque a questão toda nessa acariação, que foi pedida pela defesa de Braga Neto, é com relação àquele dinheiro que Mauro Cid disse que recebeu de Braga Neto em uma sacola de vinho, dinheiro vivo que seria supostamente para financiar um plano que previa assassinar autoridades e evitar a posse do presidente Lula. Então, basicamente foi isso e a reunião que Braga Neto teve com militares das Forças Especiais. E aí o que Braga Neto e Mauro Cid disseram na acariação hoje, que eles já tinham informado que Mauro Cid procurou Braga Neto pedindo ali a pedido desses militares que tiveram reunião com o Braga Neto, pediram recursos e Braga Neto disse que ele deveria pedir esses recursos, na verdade, para o PL, mas isso, Braga Neto achando que seriam recursos para a campanha eleitoral. Mauro Cid procurou o PL, o tesoureiro do PL, e o PL disse que não tinha esse recurso. E segundo Braga Neto, a história parou por aí. Bom, a contradição aí vem agora, porque Mauro Cid disse que mesmo assim Braga Neto disse que obteria esse dinheiro por outros meios e que então, dias depois, entregou a ele uma sacola de vinho com dinheiro vivo ali, que seria para financiar esse plano. Então, os dois disseram exatamente o que já tinham dito ao ministro Alexandre de Moraes. Tem alguns detalhes a mais. Evandro, o teor da acariação foi disponibilizada agora nos autos, ali no processo. E em dado momento ali da acariação, o advogado de Braga Neto perguntou para Mauro Cid se essa sacola estava lacrada ou aberta. Ele disse que estava lacrada, não chegou a ver esse dinheiro. O advogado de Braga Neto também perguntou por que ele não falou sobre esse dinheiro em depoimento de delação premiada lá no ano passado. Por que ele não revelou essa questão do dinheiro? A gente sabe que isso só veio à tona bem depois, né? Já com o risco ali de Mauro Cid perder a delação premiada dele. Mauro Cid disse ali que não tinha revelado esse detalhe sobre o dinheiro porque estava em choque com relação à prisão de colegas. Em outro trecho do depoimento da acariação, o Mauro Cid também foi interrogado pelo advogado de Braga Neto se ele se recordava onde que ele recebeu esse dinheiro exatamente. Ele disse que ele deu 3 opções de onde teria recebido esse dinheiro, porque ele não se lembra exatamente, mas que foi certamente no Palácio da Alvorada, poderia ter sido na garagem privativa ou ao lado da piscina ou também no estacionamento. O advogado de Braga Neto disse que ele não tinha dado ali, ele apresentou uma nova versão sobre ele, onde ele teria recebido esse dinheiro diferente do que ele já tinha dito em interrogatório. Ele também foi perguntado, Mauro Cid, ali, se a sacola de vinho continha dinheiro para ser direcionado. Não, que ele foi perguntado e informou que quando Braga Neto lhe entregou a sacola de vinho, informou a ele que continha dinheiro que deveria ser direcionado para suprir aquele pedido que anteriormente fora feito e negado pelo PL. Foi que Mauro Cid falou depois dessa acariação que durou quase 2 horas ali. O advogado de Braga Neto falou com a imprensa, a gente tem um trechinho para mostrar agora, disse que Mauro Cid mentiu, está mentindo, disse que vai pedir novamente a anulação da delação premiada dele. A gente vai ouvir agora. Contradições é o que ele apresenta cotidianamente. A própria acariação foi marcada em função das contradições, que ele se contradiz em relação a vários aspectos. E o objetivo da acariação hoje foi justamente a tal da reunião e a entrega do dinheiro, e ele, na verdade, há uma contradição que ele não consegue sanar. Mas ele reafirmou o que ocorreu? Ele reafirma, mas quando aperta ele não lembra. Então, reafirmar, dizendo que perdeu a memória nos fatos que são importantes, é muito interessante.
Essa cariação aconteceu aqui no STF, Evandro, só lembrando que Walter Braga Neto, ele veio aqui para Brasília, né, porque ele está no Rio de Janeiro cumprindo prisão preventiva, ele está preso desde o fim do ano na Vila Militar, no Rio de Janeiro, então ele precisou vir aqui para Brasília para participar dessa cariação. Agora resta saber como vai ficar com relação a essa delação premiada de Mauro Cid, se realmente vai haver esse pedido aí para revogação dessa colaboração premiada dele por parte da defesa de Braga Neto. Obrigado, Janaína Camelo. Bom trabalho para você. Ótima cobertura por aí. Alan Gani, você acha que essas inconsistências trazem fragilidade para esse processo? Porque a gente vê que tem muita coisa construída sobre o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Com certeza, porque basicamente, Evandro, durante a delação premiada, o que ele falou? Olha, existia ali um planejamento de um golpe de Estado formal, reuniões, minuta de golpe, o presidente sabia disso, teve entrega de dinheiro para financiar as pessoas nas portas dos quartéis, enfim, criar todo um ambiente e... Já durante o seu depoimento, se eu não me engano, no dia 9, no Supremo Tribunal Federal, não, veja bem, eram conversas informais, o Jair Bolsonaro não sabia da minuta, uma série de contradições de datas também, supostamente utilizou rede social para se comunicar, inclusive foi a pergunta do advogado do Bolsonaro durante o julgamento, e agora essa cariação novamente confirmando as contradições. Portanto, eu acredito que há elementos técnicos para anulação da sua delação premiada. Agora, o que ele falou não é anulado. Fábio Piperno, por outro lado, sabemos que a Polícia Federal não se dispõe apenas de uma delação premiada para poder montar um processo que depois tem, no caso, uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Outras provas são acrescentadas a esse processo para que ele possa prosseguir. Como é que você avalia esses pesos de falas e também de possíveis provas para que haja uma robustez naquilo que está sendo investigado agora e julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Bom, primeiro que é muito natural o advogado de um acusado, como é o caso do defensor do general Braga Neto, vir a público para falar, bom, o meu cliente é inocente e o outro tem contradições, o outro comete equívocos, o outro é mentiroso. Normal. É parte do jogo. Eu ficaria muito surpreso se ele dissesse, bom, Mauro Silva realmente, o Mauro Cid acabou confirmando tudo que, né, foi dito anteriormente e a gente concorda com absolutamente todas as partes do que ele mencionou. Claro que não ia, enfim, que não ia ser assim. Em relação a possíveis contradições, aí a justiça vai ter que resolver se todas as informações batem ou não. O fato é que, desde o momento em que ele passou a prestar esse tipo de informações, em troca aí, enfim, de benefícios, muita coisa já se confirmou, já teve general confirmando, enfim, brigadeiro confirmando, minuta, tem áudio, tem vídeo, até porque pegaram os computadores dele, celulares dele. Então, há sim provas materiais que corroboram muitas das informações que ele prestou. Agora, se ele em algum momento também mentiu, se ele, por exemplo, tentou se comunicar com outras pessoas, ao contrário, desobedecendo o que foi combinado, o que acontece é que as informações que ele prestou, elas são mantidas, só que os benefícios estendidos a ele podem ser retirados. Esse é o risco que ele corre. Fala, Gustavo Segré. Mas se esses benefícios foram retirados e ele fez algum acordo, muito provavelmente isso serve para que ele fale a verdade, se a verdade não for a que ele está falando agora. Porque é curioso, a família de Mauro Cid não está mais no país. Devemos lembrar aquela cariação em que não está errado, não é a cariação, aquele interrogatório em que o ministro, o relator, fala para ele, se você não falar a verdade, você vai ter um problema, o teu pai, a tua esposa, a tua filha, enfim, esses personagens da trama não estão mais no Brasil. Ou seja, que a princípio não estariam perante esse perigo que foi manifestado nessa entrevista ou nesse interrogatório. Eu acho que quando você tem um sustento de um processo como esse, amparado em um único delator, e as delações
com testemunhas servem para quê? Se o Alan disse que ele não esteve no 3 em 1 e eu digo que sim esteve, fica a palavra contra o outro. Mas aí o Evandro disse que não esteve e o Piperno disse que não esteve, a minha delação não está válida. Por quê? Sou o único que fala contra um monte de coisas. Essas citações que o Piperno menciona, tem gente que disse que o Mauro Cid falou a verdade, mas tem outro monte de gente que falou que não. E a cariação serve precisamente para não apenas o que é dito, sino a forma em que é dita. Pelas pessoas que estiveram aí, pelas informações da imprensa, o Mauro Cid se manteve sempre com a cabeça para baixo. Essa é a hora de olhar nos olhos de outra pessoa que está sendo acariada e dizer, não, eu estou certo, você está errado. Não é colocando a cabeça para baixo que você mantém a tua verdade. Eu fiquei refletindo muito sobre isso também por causa de hierarquia, porque há uma questão de hierarquia militar muito forte. E ali ele está confrontando também figuras militares relevantes. E eu fiquei me questionando se também não teria a ver com essa situação, o fato de não olhar nos olhos ou não confrontar visualmente, Gustavo Segré. Mas quando você tem essa hierarquia, no caso das Forças Armadas, prestar continência é um exemplo de respeito e autoridade. Pelas informações, de novo, a gente não estava aí, não foi televisado, Mauro Cid não prestou continência para o general, que está acima dele. Mas quando está sendo discutida a tua liberdade, eu acho que fica um pouco de lado essa, eu não olho para você porque eu respeito você. Não, está sendo disputada a verdade, aí esse é o momento de brigar. Gera desconfiança. Nós temos 2 fotos apenas da acariação, que foram aquelas que rodamos agora há pouco. Acho que podemos trazer para a tela aí novamente, que mostram a sala, o ministro Alexandre de Moraes sentado ali à frente, com o procurador-geral Paulo Gonet, aqui, bem no cantinho, na parte esquerda da tela, e os advogados e os envolvidos, General Braga Neto e Mauro Cid, frente a frente, como vocês podem acompanhar. General Braga Neto está de costas aqui nesta foto, Mauro Cid olhando para o ministro Alexandre de Moraes e os advogados participando. Ô Zé Maria Trindade, quero te ouvir. Olha, essa é uma fase muito importante do processo, né? É a apresentação de provas, contraprovas, pedido ali de perícia e principalmente de acariação. Houve ali 2 inconsistências em depoimentos e as 2 acariações feitas hoje. O tenente-coronel Cid, ele está, vamos dizer, querendo andar em 2 vias diferentes, na mão e contramão ao mesmo tempo. Ele quer preservar a sua imagem de militar e de defensor dos colegas militares e, ao mesmo tempo, quer fazer uma delação premiada. A delação premiada dele é importante para a família, porque o acordo vai além da sua liberdade ou uma pena menor, né? Abrange a não persecução penal para o pai e para a família, a filha e mulher, né? Que poderiam estar envolvidas nesse caso e em outros casos. Pois bem, e ali ele fez um desabafo usando uma página em nome da mulher, o que não era permitido. E nesse desabafo, ele tenta ali manter essa postura de militar conscioso das suas obrigações militares e da sua defesa da farda, né? Dizendo que foi pressionado e tal. E isso provocou uma desconfiança na delação premiada. Então, o grande desafio do tenente-coronel Cid é manter os benefícios da delação premiada. Isso será questionado. O ministro Luiz Fux já deu sinais ali de que vai questionar a delação. Ou, no mínimo, aumentar a pena para ele ficar mais tempo na cadeia, ou mesmo pegar uma pena maior. Do outro lado, a acariação entre o ex-ministro, né, Anderson Torres, da Justiça, e o ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes. Aí o grande debate é sobre a minuta de golpe, né, que o general diz, ele não é réu, ele é apenas testemunha. O general disse que foi apresentado na reunião e que ele saiu sem ler a minuta de golpe. O que vale, na verdade, é o convencimento do juiz. É o que os 2, nessa acariação, provocaram no juiz de que quem está falando a verdade, né? A acariação é feita exatamente por isso, porque tem aquela história do corpo fala, de reações, né? Daí a importância da acariação. Aliás, guardem seus argumentos, porque daqui a pouco nós vamos falar da segunda acariação entre o ex-ministro Anderson Torres e também o general Freire Gomes. Já